Todo mundo, ou quase todo mundo, curte filmes e séries que se passam na Idade Média, não é mesmo? Mas também não é pra menos. Palco de grandes batalhas com grandes guerreiros e repleto de personagens e histórias épicas. Agora me fala, como não amar o período medieval? Realmente é bem legal. Tirando a Santa Inquisição, a caçada às bruxas, a falta de liberdade de expressão, a peste negra, aí ó, ficaria tinino. Tá, mas agora esquece tudo isso, que o assunto do vídeo não é bem esse. Então prepare-se para entrar em uma verdadeira máquina do tempo e vivenciar as lendas, histórias, batalhas, ambientes e dificuldades da era medieval, com essa lista dos melhores jogos medievais. Mas calma aí, antes deixa eu explicar algumas coisinhas. Na realidade, é muito difícil encontrar jogos bons que retratam exatamente como são os fatos reais da Idade Média. Em outras palavras, é difícil achar um bom simulador da época. Com a intenção de deixar mais perto possível dos costumes e lendas da era medieval, e ao mesmo tempo se apreciar com divertidas horas de gameplay, com jogos que são excepcionais, a lista a seguir foi criada. Então, sem mais delongas, e bora conferir. The Witcher 3 pode ser facilmente considerado um dos melhores jogos já criado. E nele você vai encontrar muitos aspectos e características da Idade Média. Um RPG mais do que completo, com um vasto mundo aberto, com uma história incrível, trilha sonora maravilhosa, jogabilidade excelente e lindos gráficos. Difícil mesmo é você encontrar um defeito no jogo. É difícil encontrar, mas não significa que não tem. Você controla o bruxo Geraldo da Vila. Tô zoando. Você controla Geralt de Rivia e seu bravo cavalo que desafia as leis da física, Carpeado. Falando sério agora, em The Witcher 3, você pode visitar lugares bem parecidos com os da Idade Média e encontrar personagens tão naturais que parecem ser de verdade. Porém, há muitos monstros mitológicos e magias envolvidas que podem fazê-lo sair um pouco da realidade da época. Mas é muito difícil encontrar jogos medievais que não fazem isso. Agora vem cá, você já se perguntou por que quase todos os jogos medievais têm esses elementos mitológicos? Bom, é porque realmente a sociedade daquela época acreditava nessas lendas. Esses contos eram usados para explicar ou justificar as coisas que eles não compreendiam, pelo fato da limitação da época. Então muitos mitos foram criados a partir do senso comum. Ah não, não vai me falar que você não sabia que Assassin's Creed 1 se passava na Idade Média. Aquele Assassins que tinha um moço chamado Adair. Mano, eu prometo que vou parar de fazer esses trocadilhos idiotas. Mas voltando para o assunto, sim, o primeiro Assassin's Creed se passa na Idade Média. Em Assassin's Creed 1, você vai conhecer grandes figuras da Idade Média, como Ricardo, Coração de Leão e Saladino. Sem falar que o jogo se passa na Terceira Cruzada. E Altair passa por diversas cidades do Oriente Médio, como Damasco, Jerusalém e Acre. Mas calma que não é o Acre aqui do Brasil não. Acre é uma cidade de Israel, situada na região da Galileia. Assassin's representa a Idade Média muito bem, principalmente as cidades medievais, com estruturas e monumentos bem similares com a época. O jogador conta com vários recursos para realizar os seus assassinatos, com uma grande habilidade de parkour, podendo escalar qualquer construção, e um vasto arsenal, sendo a sua principal arma a lâmina oculta. Se você imagina que uma batalha medieval deveria ser sangrenta além do comum e gosta de ver muito sangue, então Chivalry Medieval Fair é o jogo ideal para você. Com suas batalhas no estilo hack and slash, o jogo é extremamente direto, com relação aos objetivos e controles simples. Vá para a batalha, sobreviva e mate, sem história complexa ou enrolação. O jogo é totalmente voltado para o combate medieval, mas de uma forma bem sangrenta e insana. Cabeças vão rolar, membros serão cortados, os corpos serão brutalmente queimados, e o som de tudo isso é tão impressionante quanto as imagens. O campo de batalha vira uma verdadeira feijoada de membros humanos. Tudo isso com muito sangue. Esse é um exemplo de jogo medieval perfeito. Não há nada que fuja muito do tema, como acontece em outros jogos, onde há magia e criaturas monstruosas. Agradecemos ao Senhor por essa...
Se é um jogo que reúne diversão e simulação dessa era, esse jogo é Monty Braid 2 Bannerlord. Um jogo não tão popular, mas que merece sua atenção, se o assunto for jogos medievais. Monty Braid 2 se passa 200 anos antes de Monty Braid 1 Warband, e o jogo Monty Braid 2 nos mostra o declínio do Império Caroadiano e a formação dos reinos que aparecem nos jogos anteriores. O Império Caroadiano e sua queda são analogia à queda do Império Romano e a formação dos reinos primitivos do Oriente Médio, do norte da África e da Europa. Com possibilidades absurdas de criação de personagens, em Monty Break você pode ser literalmente o que você imagina de um guerreiro da Idade Média. O jogo faz um ótimo trabalho com a história de seu personagem, seu papel na sociedade e a sua influência nela. As batalhas desse jogo são épicas, desde campos abertos repletos de inimigos guerreando, até fortalezas e castelos enormes. Além disso, as armaduras, as armas e a arquitetura são inspiradas de 400 anos antes de Cristo a 1100 anos depois de Cristo. Um jogo que fez história e que vai te transportar para a mais cruel e obscura aventura medieval que você possa enfrentar. E quando eu digo cruel, é cruel em todos os sentidos. Você vai morrer tanto nesse jogo que a frase "You die" não vai sair da sua cabeça nunca mais. Apesar de ser um jogo de semi-mundo aberto, bem diferente da realidade, você ainda poderá controlar um guerreiro com os mais legais equipamentos medievais, em batalhas épicas. Em todos os Dark Souls, você vai encontrar elementos medievais, mas muitos concordam que o primeiro Dark Souls é o melhor, e mais envolvente do que o segundo e o terceiro. Por isso, você não deveria simplesmente deixá-lo de lado e jogar os mais recentes da série, sem antes conferi-lo. Sem dúvida, Dark Souls te fará lembrar de uma Idade Média sombria e cruel, não só pelo seu nível de dificuldade, mas também na tensão de sua ambientação e na satisfação de conseguir passar por todos os desafios. Sem dúvida, The Elder Scrolls é uma das franquias mais amadas de RPG, e Skyrim foi o mais novo jogo lançado da franquia. O jogo foi lançado em 2011, mas no ano passado teve um remake. Nele você terá boas horas de diversão, em um mundo próximo ao da era medieval. Nesse jogo você também pode construir seu personagem, tendo várias raças diferentes para escolher, e ser o tipo de guerreiro que quiser, seja um cavaleiro, arqueiro ou até mesmo um mago. Isso não é somente decidido no início do jogo, ao escolher a raça, mas sim ao longo do tempo, treinando as habilidades que você quer. Tudo isso com uma riqueza de detalhe impressionante, e pessoas com profissões e cargos da época. Skyrim tem um vasto ambiente medieval para você explorar, campos abertos, castelos, cavernas e vilas. Apesar da grande dose de fantasia que o mundo desse jogo tem, com magias, dragões, elfos e muito mais, você realmente vai conseguir se sentir mais próximo da Idade Média do que nunca. Kingdoms Come Deliverance é um RPG em primeira pessoa, que deixa a fantasia de lado. Ao invés de magia e dragões, temos um simulador do camponês na Idade Média. Você não é um herói, nem nobre, e muito menos um lorde. Você é Henry, mais conhecido como Henryzinho, um jovem comum, pobre e que não tem nem onde cair morto. É apenas o filho do ferreiro, sem ambições ou qualquer habilidade. Com os pais mortos e a vila destruída, Henry começa uma jornada de vingança e sobrevivência. A curva de dificuldade é o primeiro detalhe que se percebe ao puxar a espada pela primeira vez no jogo. Ela é punitiva, no entanto, não de uma maneira injusta. Calma que você vai entender. É pensada de acordo com as limitações de Henry. Você pode dominar todos os comandos do jogo, mas isso não vai adiantar muito, porque as batalhas são influenciadas pelo que o Henry sabe ou não fazer. O visual do jogo não cansa de impressionar, e os cenários são muito bem ambientados para a época. Você verá castelos enormes, campos floridos e povoados agitados, como se fossem reais. Um jogo moderno, com um dos melhores gráficos já criado para um game medieval. Você se encontra em uma era fictícia,
aonde há uma guerra intensa entre 3 facções. Entre as 3 facções estão os Cavaleiros da Idade Média, com todos os equipamentos e armas da época. O jogo conta também com os samurais e os vikings. Ah, e os vikings também se fazem presente em uma grande parte da Idade Média. Tudo é muito bem feito e o combate é realmente original. É praticamente diferente dos outros jogos, tendo a sua própria fórmula. Você irá realmente sentir uma batalha medieval, com muitos elementos das guerras da época. A campanha do modo história de For Honor é um conto envolvente de guerreiros épicos, no meio de uma das guerras mais sangrentas, entre guerreiros, vikings e samurais. Mas o forte do jogo é o modo multijogador, que é centrado nas batalhas individuais e de equipe. Realmente, um jogo imperdível para quem gosta de batalhas medievais. Muitos jogos com muita influência da Idade Média não estão listados aqui, porque a lista foi feita a partir de um critério. Não bastava apenas o jogo ser medieval, mas também tinha que ser divertido. Por isso que teve muitos jogos populares nessa lista. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal, beleza? Falou, valeu, fui!